Então, agora que você já viu a diferença que existe entre uma função composta e uma função elementar, e já viu o nosso vídeo que explicou aqui neste canal como decompor uma função composta, agora está na hora de fazer essa questão, de formular esta pergunta. Como derivar uma função composta? E agora vamos perceber que existe uma regra para isso. É a nossa quinta regra de derivação, também conhecida como regra da cadeia. Muito bem, então, dada uma função y igual a f de g de x, decompondo esta função, vimos que aqui eu tenho duas funções envolvidas, então y é f de u e u é igual a g de x. Muito bem, que diz a regra? A regra diz que a derivada y' de y em relação a x é o produto destas duas derivadas. Simplesmente isto. A derivada de f em relação a u multiplicado pela derivada de g em relação a x. E depois disso, eu devo eliminar a variável auxiliar u. Porque observe que aqui no início ela não existia. A função é função de x, não é função de u, nem tampouco uma função de duas variáveis. Portanto, no final eu preciso eliminar u ou eliminar quantas variáveis auxiliares eu tenha criado. Muito bem, então vejamos aqui alguns exemplos separados para que façamos então a prática da derivada da função composta através desta nossa quinta regra de derivação. Primeiro exemplo, y igual a raiz quadrada do seno de x. Muito bem, vejo facilmente que a função de fora é a raiz quadrada, portanto vou decompor. Y é igual a raiz quadrada de u e u é igual a seno de x. Observe que é exatamente esta igualdade que eu criei, u igual a seno de x, que vai me permitir eliminar u ao final do processo de derivação. Muito bem, então, quem é a derivada de y em relação a u, se y é raiz de u? Ora, eu consulto a minha tabela e vejo que isto é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u. Por que, professor? Porque se y é a raiz de u, eu posso apelar para a forma da potência, ou seja, a raiz de u é u elevado a meio, e assim eu aplico a segunda fórmula, a fórmula de derivação da função potência. Lembre-se que se y é x elevado a n, y' é n vezes x elevado a n menos 1. Portanto, y'u é meio, que é o meu expoente, multiplicado por u elevado a meio menos 1. Portanto, isto é meio vezes u elevado a menos meio. E agora eu posso me lembrar que qualquer número elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Portanto, é meio vezes 1 sobre u elevado a mais meio. Ora, u elevado a meio é raiz de u. Portanto, isto é, de fato, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de u. Muito bem. Então, y'u é 1 sobre 2 raiz de u. E que é a derivada de u em relação a x? Ora, se u é seno de x, então u' é cosseno de x.
Que diz a regra que eu vou multiplicar estas duas derivadas, a derivada de y em relação a u e a derivada de u em relação a x. Portanto, y' é igual a 1 sobre 2 raiz de u vezes o cosseno de x. U não existe, portanto, eu preciso eliminar u. Então, isto é o cosseno de x dividido por 2 vezes a raiz quadrada do seno de x. Então, neste nosso primeiro exemplo, a minha resposta é igual a cosseno de x dividido por 2 vezes a raiz quadrada do seno de x. É a minha derivada desta primeira função. Que função? Y igual a raiz quadrada do seno de x. Neste segundo exemplo agora, propositadamente, vamos inverter y igual ao seno da raiz quadrada de x. Então, vejamos que se a função de fora agora, em vez de ser a raiz quadrada, é o seno, y é o seno de u. E se quiserem rever como se decompõe, assistam ao vídeo que foi publicado aqui no canal. Então, u igual a raiz quadrada de x. Então, derivada de y em relação a u, cosseno de u. Derivada de u em relação a x. Um sobre 2 raiz de x. Portanto, que diz a regra? A derivada de y em relação a x, ou seja, a derivada desta função original, é o produto destas duas derivadas. Portanto, é o cosseno de u dividido por 2 raiz de x. E se u é raiz de x, isso é o cosseno da raiz de x dividido por 2 raiz de x. E se você sente a tentação aqui de cortar a raiz de x do numerador com a raiz de x do denominador, saiba que isto não é possível, porque no numerador a raiz quadrada de x é o argumento do cosseno. Portanto, esta raiz quadrada que está dentro do cosseno, ninguém tira. Eu não posso, então, cancelar, simplificar a raiz de x do numerador com a raiz de x do denominador. Portanto, a resposta a este segundo exemplo é cosseno da raiz de x dividido por 2 raiz de x é a derivada desta função. Do segundo exemplo, vejamos um terceiro. Então, neste terceiro exemplo, y igual a e elevado ao arco tangente da raiz de x. Então, primeira função, e elevado a x. Segunda função, arco tangente. Terceira função, raiz de x. Então, aqui temos y igual a e elevado a u igual a arco tangente de v, e por último, v igual a raiz de x. Então, y' é o produto da derivada de y em relação a u, pela derivada de u em relação a v, pela derivada de v em relação a x. Então, quem é y' u?
é o próprio E elevado a U. Quem é U' em relação a V? É 1 sobre 1 mais V ao quadrado. E quem é a derivada de V em relação a X? 1 sobre 2 raiz de X. Muito bem. Então, a derivada de y em relação a x, ou seja, a derivada desta função original do exercício, é o produto das três derivadas, ou seja, e elevado a u, esta derivada, multiplicada por 1 sobre 1 mais v ao quadrado, multiplicado, por sua vez, por 1 sobre 2 raiz de x. Muito bem? Isto é 1 sobre 2 raiz de x vezes v é raiz de x, portanto isso aqui é 1 sobre 1 mais a raiz de x elevado ao quadrado é x, vezes e elevado a u. U é arco tangente da raiz de x. Portanto, aqui está a derivada deste novo exercício.